Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Assim começa este capítulo 1 do livro do Eclesiastes. E o Evangelho chama a atenção para o dia em que vamos prestar contas a Deus. Chama a atenção para essas questões da vida cotidiana que são inúteis no dia do juízo. E aí hoje eu vou falar sobre o que é o fim último da vida do homem e como nós devemos ocupar o nosso tempo para alcançar este fim. Para que finalidade Deus nos criou? A razão iluminada pela fé dá a resposta. O homem foi criado por Deus e para Deus. Todo bem foi colocado à disposição do homem para que o auxilie a conseguir esta finalidade. Então, todas as criaturas materiais, todas as pessoas, tudo na vida do cristão deve ser meio para se chegar ao céu. Não podem ser fins em si mesmos. Em outras palavras, eu não posso gastar a minha existência em função de uma realização profissional. Eu não posso colocar em risco a minha salvação em função de um amor proibido. Então, não é a realização pessoal, não é o prazer o critério. O critério é a chegada ao céu. O retorno para a nossa pátria. Porque aqui neste mundo, como diz São Paulo, somos exilados. Somos caminhantes. Então, precisamos fazer um uso razoável das criaturas. Precisamos adquirir liberdade de espírito e um perfeito controle dos nossos instintos por meio daquela que Santo Inácio de Loyola chama de indiferença, que não é apatia, senão autocontrole e equilíbrio espiritual. A indiferença significa eu não me deixar dominar pela minha vontade própria. No amor, nós precisamos dessa indiferença para que eu possa dar espaço para a vontade do outro, para a necessidade do outro. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, fala do que é o princípio e fundamento da vida do homem, que eu já repeti aqui, mas nunca vou me cansar de repetir, porque é algo que nós devemos ter constantemente diante dos nossos olhos, porque nós corremos o risco de nos desviarmos, sobretudo a partir das vicissitudes do mundo moderno, que eu vou denunciar hoje aqui. Então o homem nasce para louvar, reverenciar e servir a Deus, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem,
a fim de ajudá-lo a alcançar o fim para que foi criado. E aí hoje nós vemos no ecologismo um endeusamento da natureza. A natureza deve estar à disposição do homem. Porém, obviamente, nós devemos fazer bom uso e preservar a natureza. Se não cuidarmos do planeta, nossa vida entra em risco. Mas não podemos chegar ao absurdo de valorizar mais um ovo de tartaruga do que um ovo humano, que é o que está acontecendo hoje em dia. E continua Santo Inácio: donde se segue que há de usar delas quem? Das criaturas, tanto quanto ajudarem a atingir o seu fim, e há de privar-se delas, tanto quanto dele o afastarem. Então, uma criatura, que pode ser um bem material, pode ser uma pessoa, me aproxima de Deus, eu me aproximo dela, eu mantenho essa amizade, esse relacionamento. Me afasta de Deus, eu me afasto. Mas nós não devemos amar os nossos irmãos. Então, como é que eu vou me afastar desse drogado? A questão é a seguinte: você está se drogando com drogado, você tem que se afastar dele. O dia que você estiver bem resolvido com relação ao autocontrole, pode voltar para ajudar. Essa é a ideia. O camarada é solteiro. E aí, uma mulher divorciada que foi casada na igreja, começa a dar em cima dele. É o amor proibido, não. Tem amizade. Está cheio de mulher solteira no mundo. Mas, no mundo de hoje, o que importa é viver um grande amor, é ser feliz. Não importa se é pecado ou se não é, se a Sagrada Escritura condena ou não. Eu sou a medida de todas as coisas. Faça o que quiser, esta é toda a lei. Mandamento maior do satanismo. Estudem, vão para a internet, pesquisem na Bíblia de Satanás. Mas o homem moderno não acredita no diabo. O diabo é uma metáfora. Aí, como dizem no Nordeste, danou-se. Cada um escolhe por onde vai trilhar. Eu não vou sair batendo com a Bíblia na cabeça de ninguém. Eu vou convidar para a catequese aqui. A gente vai instruir, vai exortar, mas cada um escolha o seu caminho. E depois, se prepare, porque a conta vai chegar. Quando a gente passar dessa vida para outra, os critérios não serão os nossos. Não tem desculpa. Eu não sabia. Eu pensei. Dançou. Acabou. Estaremos diante da verdade de Deus, dos critérios de Deus. E é isso que vai determinar quem entra no céu e quem vai para o quinto dos infernos. Continua Santo Inácio: pelo que é necessário tornar-nos indiferentes a respeito de todas as coisas criadas, em tudo aquilo que depende da escolha do nosso livre-arbítrio e não lhe é proibido. De tal maneira que, de nossa parte, não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que breve, e assim por diante em tudo mais, desejando e escolhendo apenas o que mais nos conduzir ao fim para que fomos criados. Olha que espetáculo. Para ele chegar a isso, ele passou 40 dias numa gruta no interior da Espanha, em oração e jejum. Os exercícios espirituais, que aqui em Brasília, quem organiza muito bem é o Padre Miguel, lá da Estrutural, são dos melhores, se não o melhor, tipo de retiro dentro da igreja. Especialmente recomendado
para quem estiver buscando saber qual é a sua vocação. Vocês, jovens, que não sabem ainda se Deus os chama ao matrimônio, à vida sacerdotal, à vida consagrada, à vida religiosa. Eu recomendo fortemente. E por quê? Vocação é um tema que os pais ignoram. Desse assunto não se fala dentro de casa. Até porque a maioria das famílias não estão habituadas a retiros. E aí o que acontece com os jovens? Uma tragédia. Qual é o costume no mundo pagão? Namoro a partir de 12 anos de idade. Todo mundo namora, aí começa a pressão. O pai e a mãe que se opõem, o filho fica com raiva. Por quê? Porque vai sofrer bullying. Sofrem bullying as pessoas psicologicamente despreparadas. Acho interessante que tem pais que estudam inteligência emocional para crescer na carreira, mas não ensinam inteligência emocional aos filhos, para que eles possam prescindir da opinião dos outros e viver aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus ensina, que deve ser a base da autoestima de todo cristão. Da minha é: eu sou o que Deus pensa de mim. Dane-se o mundo, com D maiúsculo. Digam o que quiserem, pensem o que quiserem. O que me importa é me saber a caminho do céu. Essa é a fonte da minha felicidade, essa é a fonte da minha paz interior. O resto é o resto. Agora as pessoas ficam preocupadas se vão rir delas. Isso é soberba, isso é apego à própria imagem. Você precisa de quem para vencer na vida? Você precisa de quem para ir para o céu? De você e de ninguém mais. O mundo pode estar todo contra. Nós temos esse testemunho nos santos da nossa igreja. Então, meus irmãos, nós temos que ser diferentes. E aí nós vemos os nossos jovens desembocando naturalmente no sacramento do matrimônio, sem saber se Deus os chama a isso. E aí, de repente, lá na frente, o matrimônio acaba, porque não era essa a vocação, o chamado de Deus. Vejam, o mundo, tudo feito com peso e com medida, tudo pensado, tudo no seu lugar, tudo cumpre um objetivo. Por que nós, seres humanos, não estamos dentro deste princípio conhecido como princípio da finalidade na filosofia? É claro que nós fomos pensados por Deus, é claro que Deus tem um objetivo com a vida de cada um de nós, é claro que Deus tem uma missão que é única e irrepetível nossa. Agora o problema, o fator complicador chama-se livre-arbítrio. Nós achamos que, não, eu faço da minha vida o que eu quiser. Você vai fazer da sua vida o que Deus quiser. Essa é a fórmula para ser feliz. Então, primeira coisa, muita gente fora da sua vocação, não sei se muita, mas com certeza, várias pessoas fora da sua vocação. Segundo, várias pessoas fora do projeto de Deus. E por isso tanta gente infeliz, por isso tanta crise existencial. Porque nada vai gerar mais felicidade na vida do homem do que encontrar-se com a sua vocação, com a sua missão. Eu dou testemunho disso. E eu estava bem aí nesse script, me orientando para o casamento. Eu não tive em casa um ambiente de oração, de retiro, que me permitisse descobrir a minha vocação. Não estou aqui acusando meu pai e minha mãe, foram vítimas dos avós, que não eram tão religiosos. Então, quando o foco não está em Deus, os desvios vão acontecer. Então, ainda dá tempo. Agora, vocês vão ter que ter coragem para peitar o mundo. E o mundo está cheio de covarde, a igreja está cheia de gente covarde, de gente autocentrada,
de gente fraca na sua personalidade, que se preocupa em estar bonito na fita, com o que vão falar ou deixar de falar. Aí, danou-se, como dizem no meu querido Nordeste. Não tem o que fazer. Enquanto a pessoa não quiser sair daí. Então, meus irmãos, aqui nós estamos começando a conversar sobre o que é o eixo existencial do ser humano. Porque desse foco, dessa visão, depende tudo na vida da gente. E aí vem o conceito de tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha que coisa linda. Tempo é tudo que temos para ganhar o céu. Isso é foco. Tá? Hoje as pessoas empregam tempo em quê? E aqui, como eu gosto de passar dever de casa, e eu sinceramente espero, para o bem de vocês, que façam toda semana o dever de casa que eu passo. Embora, se o povo de Deus não fizer, isso não me afeta. Eu estou aqui para fazer o bem para vocês. Aí cada um decide o que quer da vida. Espero sinceramente que façam. A pergunta dessa semana é: em que você emprega o seu tempo? Você já mapeou o uso do seu tempo? Aqui eu vou fazer um parêntese. Quando eu preparo uma homilia, primeiro eu rezo. Eu tenho vindo mais cedo para preparar a homilia diante do Santíssimo, porque é a fonte maior de inspiração. Há muito tempo eu venho fazendo isso aqui. Antes eu preparava em casa, um belo dia Deus falou: ei, o que você está fazendo? Aqui você pode estar comigo, diante da minha luz. E aí eu mudei. E procuro cruzar tudo que eu aprendi na teologia, tudo que eu leio na biografia dos santos, na espiritualidade, com os conhecimentos das ciências humanas. Agora, o povo hoje está aletargado, não tira proveito das missas, das homilias dos sacerdotes, quer seguir o psicólogo fulano, o psiquiatra beltrano, endeusam essas pessoas. Muitos fazem belos trabalhos, por favor. Mas o que eu quero falar é que na igreja, muitas vezes está ali o recurso, é barato, e na igreja vai haver a sobrenaturalização das ciências humanas. A gente vai enquadrar o que tem de bom na psicologia, por exemplo, em função da teologia. Mas as pessoas acham que fazem questão de gastar dinheiro. Elas vivem nessa busca de novidade. Ou sei lá, se é para falar que segue o doutor fulano, porque é chique, porque está todo mundo seguindo. Todos os ricos estão seguindo, eu sou rica, eu vou seguir também. Aqui a gente vê esse fenômeno até assim, de guetos, paróquias de gente mais rica, que tem tal carro, tal cargo. Até isso a gente vai assistindo na igreja hoje. E muitas vezes é um fenômeno inconsciente. Profeta é aquele que denuncia o erro. Eu nunca vou ter qualquer problema em denunciar. Óbvio que a gente também tem que ensinar o caminho do bem, tem que ensinar a verdade. Mas o que eu chamo de crise na igreja faz com que nós, em primeiro lugar, os sacerdotes, nos acovardemos e escolhemos sempre o discurso doce, que vai agradar todo mundo, que vai encher a igreja, que vai gerar o like. E os batizados, todos, que também são chamados a serem profetas, ou seja, a denunciar os erros e anunciar a verdade, se acovardam. Lembremo-nos que nós pecamos também por omissão.
É raro ouvir fiéis no confessionário confessando as suas omissões. Fica a dica. Então, você vai essa semana fazer uma pesquisa na sua vida sobre o uso do seu tempo. Veja por dia, de domingo a domingo, é fácil, é só pegar a sua agenda. Quem é mais organizado, está lá os horários. Quanto tempo você gasta com leitura espiritual, com leitura da Bíblia, meditação, oração? Quanto tempo você gasta surfando na internet, com Instagram, com Facebook, com WhatsApp, com Twitter, redes sociais? Aham. Aqui nós temos uma faca de dois gumes. Porque uma rede social vai ser uma coisa boa se ela ajudar, por exemplo, a projetar o meu negócio. Se ela for um instrumento de evangelização, se ela for um instrumento de confraternização, por exemplo, um grupo de WhatsApp da família, que sirva para a gente cumprimentar um aniversariante, marcar um encontro da família, que não seja arena de briga, sobretudo em época de política, está valendo, é uma coisa boa. Mas, normalmente, o que nós vemos são veículos de perda de tempo, de alimentação do vício da curiosidade, do qual já vou falar à luz da Suma Teológica. Uma verdadeira fogueira das vaidades, de pessoas ocas, que querem se exibir, se mostrar, de gente que prefere viver na ilha da fantasia, se alimentando do que os outros comem, do que procurar uma vida cheia de significado. Dize-me quem segues e te direi quem és, no mundo das redes sociais. Dize-me o que postas e te direi quem és. Dize-me sobre o que conversas, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, e te direi quem és. Por quê? Vamos para a Bíblia, Mateus 12:38 diz o quê? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Faça essa pesquisa. Olha seu Facebook, seu Twitter, seu Instagram. Que assuntos ocupam você? Aí está o seu núcleo existencial, muitas vezes. Aí está a sua grande busca nessa vida. As próprias amizades falam de nós. A gente precisa fazer esse tipo de análise para ir para o céu. E aqui eu estou trabalhando na prática o princípio e fundamento de Santo Inácio de Loyola. Vejam que hoje a gente chega ao absurdo de estar conversando com a pessoa e ela está lá olhando o Instagram. É isso mesmo, fingindo que está interagindo. Não se atreva a fazer isso na minha frente. Vai levar chega para lá. Eu acho isso assim das piores faltas de educação. E quem anda comigo sabe, eu pego o celular, eu digo por que estou pegando o celular aqui agora. Porque às vezes você está esperando uma resposta urgente. Uma pessoa que pediu a unção dos enfermos, sei lá, e tem que ver se vou dar essa unção aqui agora, eu preciso pegar o celular. Mas eu sempre digo, olha, estou aqui porque preciso ver uma resposta assim assado. E é assim que a pessoa educada no século XXI deve proceder. Isso é um absurdo. Façam um teste, cheguem nos restaurantes, vocês vão ver, às vezes, famílias inteiras, ninguém conversando com ninguém, todo mundo lá na sua rede social. Está acabando, está despersonalizando as relações humanas. Na minha família, quando a gente se reúne, meu irmão, meus sobrinhos, minha cunhada sabem, ninguém pega em celular. Meu sobrinho sabe, se pegar em celular e não for
para resolver alguma coisa que a gente esteja conversando, sei lá, a gente conversou de alguma coisa, praia bonita, de repente a pessoa vai lá, tem essa praia para te mostrar, tudo bem. Agora, se é por esse vício, meu sobrinho já sabe, eu pego o celular, fica comigo e só entrego na semana seguinte. Castigo. Comecem a colocar isso na confissão. Muito importante. Confessou comigo, vai receber a penitência. Uso de redes sociais restrita a 30 minutos por dia. Dependendo do caso, até não vai usar a rede social a semana inteira. Sabem por quê? Porque penitência tem que ser medicinal. Penitência tem que ser um remédio que vá no polo oposto do pecado, para educar. Esse negócio de passar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, para qualquer pecado, está fora das orientações da igreja. Porque a penitência cumpre um papel expiatório, de justiça, e também educativo, medicinal. Vamos lá. O maior teólogo da igreja, Santo Tomás de Aquino, autor da Suma Teológica, no seu tratado sobre a temperança, aborda um assunto ao mesmo tempo tão interessante e agradável quanto atraente e fascinante. A curiositas, que em latim quer dizer curiosidade. Vamos ver o que ele diz sobre este tema. Em primeiro lugar, ele distingue 2 tipos de curiositas. Uma é aquela que diz respeito ao conhecimento intelectual e outra é aquela que toca o conhecimento sensitivo, ou seja, que vem dos sentidos. Santo Tomás nos mostra que se o objeto do conhecimento for alheio às nossas necessidades espirituais e conveniências terrenas, pode facilmente ser nocivo à alma, olha aí. Em outras palavras, o afã de conhecimento pelo mero prazer de dilatar nossa inteligência pode levar à perversão do indivíduo, pois o aparta do seu fim último, que é Deus nosso Senhor. Completamente de acordo com o princípio e fundamento de Santo Inácio de Loyola. Num segundo momento, ele indica os principais defeitos da curiositas ou curiosidade. A saber, primeiro, quanto ao aspecto intelectual, é um vício o desejo de conhecer as coisas pelo mero prazer pessoal de autoprojeção, ou pior ainda, quando esse conhecer levar uma pessoa a se considerar outro Deus, que é a busca do conhecimento por soberba. Muito cuidado com isso. A gente busca conhecimento para uso próprio, para crescer como pessoa e para edificar os demais. Mas tem gente que busca o conhecimento pelo aplauso, para ser admirado, para se exibir. Então, quando a pessoa vai indo para esse rumo, de se considerar outro Deus, ele diz que é uma verdadeira abominação contrária à reta razão. Nesse caso, o sujeito se esquece que a verdade capital é amar a Deus sobre todas as coisas e, mediante isso, salvar a própria alma. Resultado, alma degringolada, rápida e fatídica queda no abismo do intelectualismo, nascendo daí o ateísmo, ou seja, a negação da existência de Deus. As fronteiras da especulação filosófica devem ser quais? As fronteiras do sagrado. Deus é onisciente, nós não. Nós sempre teremos um grau de ignorância. E por quê? Por um simples motivo: livre-arbítrio. Nós, com pouco conhecimento que temos, não colocamos o conhecimento exclusivamente a serviço do bem. Vou dar um exemplo. Um computador pode guiar as mãos de um médico para uma cirurgia de alta precisão, como pode guiar mísseis para destruir uma cidade. Então, por isso, existem mistérios que Deus reserva para si. E todos os infelizes filósofos que quiseram entender tudo, saber tudo, como que exigindo de Deus esse direito, acabaram caindo no ateísmo. Quanto aos sentidos,
Existe nos indivíduos uma natural tendência para querer conhecer as coisas que os rodeiam. Depois do pecado original, tais coisas podem facilmente ser supérfluas ou até prejudiciais para a alma, que é o caso quando nos preocupamos com futilidades e tolices, colocando-as no centro de nossas vidas, em detrimento do próprio Deus, que é a nossa causa primeira e fim último. Dele viemos e para ele iremos. De que adianta interessar-se pelas criaturas e esquecer-se do Criador? E aí a gente vê adolescente seguindo Felipe Neto, que eu acho que é a cabeça mais oca que eu já conheci. Não tem nada a acrescentar àquele rapaz, uma mente depravada moralmente. Anitta piorou. Né? E tantos cantores, artistas por aí, muito mais por beleza física, pela roupa que usam, enfim. E eu pergunto, o que é que você ganha com isso, como pessoa? Em que você está crescendo? E aqui, gente, vamos lá. Cuidado, porque uma coisa é você surfar na internet, ir para o YouTube, no seu momento de descontração. Não estou dizendo que essas coisas estão proibidas. Tá? Eu estou falando aqui de um bom uso de redes sociais, de YouTube, do que está à disposição. Então, você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. E aí, eu quero fazer um prato diferente, eu vou ver uma receita lá do Henrique Jacan, sei lá. Tá? Não vejo problema a pessoa que, no seu lazer, curte assistir MasterChef ou alguma coisa assim. Agora, o problema é quando a vida da pessoa está muito atrelada a isso. Quando ela gasta muito tempo só com programas de culinária, e comprando ingredientes especialíssimos e só fazendo comida, aí a gente já começa a enveredar por um tipo de gula sutil. Então, é isso que nós precisamos administrar, o foco e o tempo gasto com cada coisa. Porque, em si, as coisas são indiferentes. Uma televisão vai ser boa se passar a vida de Jesus, por exemplo. Se passar um filme pornográfico, vai ser ruim. Um filme de violência vai ser ruim. A faca que passa manteiga no meu pão é boa. Que mata uma pessoa é ruim. Então, nós temos que ter critérios. Vejam, já ouviram falar de IAD? IAD quer dizer Internet Addiction Disorder. Desordem do vício em internet, redes sociais. É doença. E aí, a gente vai ver por trás o quê? Pessoas que têm medo do mundo real. Pessoas que estão fugindo das suas responsabilidades, dos seus problemas. E, bom, acaba sendo um sintoma esse distúrbio. E aí nós precisamos saber qual é a doença que está por trás. Muitas vezes tem uma raiz espiritual, sim. Por quê? Porque não há essa busca, não há transcendência na vida dessa pessoa. Além de outras questões psicológicas, que podem ser as mais variadas. Vejam o que diz o psicólogo Lerch, no artigo escrito em 1938. Deixar-se levar passivamente por imagens espontâneas, projetadas para realizarem um mundo ilusório, impulsos e tendências não satisfeitos no mundo real, constitui um defeito da atitude interior da vontade. Agora, hoje, nós vamos ver, por exemplo, do lado dos pais, muito comodismo. Não quero ter trabalho com o menino, entrega uma tela para ele. E aí depois o pai não sabe por que o menino está se cortando. Porque não vigia o que o menino vê, quem ele está seguindo. Então isso é problemático? Existem questões
até de ordem médica. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de problemas visuais. Crianças que começam a usar óculos cedo, por causa daquela explosão de cores, porque ficam no escuro com aquelas telas hiperiluminadas, forçam a vista. Eu estou falando de TDAH, crianças hiperativas, por quê? Vai ver os videogames, vai ver a galinha pintadinha, explosão de cores e sons. Não existe mais, segundo denúncia do psiquiatra Augusto Cury, tempo para contemplação, que é levar o menino a um jardim botânico, por exemplo, fazer um piquenique, mostrar a natureza, as suas belezas, você que tem uma chácara, levar num pé de maçã, tirar a maçã do pé, comer com seu neto ali. Não temos mais esse tempo, é muito mais rápido entregar uma tela. E entrega junto com a tela a Coca-Cola, a pipoca de micro-ondas, que são 2 dos piores alimentos que existem. Coca-Cola por ser refrigerante. Né? E aí depois eu não sei porque que meu filho está com câncer, porque que meu filho novo está com triglicerídeos, colesterol lá em cima, ou obeso. Desde pequeno sendo alimentado com potinhos Nestlé, que é o quê? Saúde? Não. Então é hora de mudar. Ser cristão implica sacrifício. Ser cristão implica vigilância. Ser cristão implica critérios. Critérios de Deus. Vejam o que o padre Gabriel Vilaverde, que é um padre que eu admiro, dos bons padres que tem nesse país, compartilhou na sua página do Facebook. E vejam se não é algo que eu falo aqui, ó. Muitos não sabem, falando dos católicos, né? Muitos não sabem o que é o Santíssimo Sacramento e por isso não fazem sua adoração nem na missa, nem diante do sacrário. Não sabem fazer uma confissão e quando fazem contam seus problemas e não seus pecados. Não sabem o significado das imagens, da veneração a Nossa Senhora e por isso caem facilmente na lábia dos protestantes. Não sabem o que é céu, inferno e purgatório e por isso acreditam em reencarnação e gostam de ler Chico Xavier. Não sabem que faltar à missa aos domingos é pecado grave e por isso só vão à igreja em ocasiões especiais, bodas, batismos, casamentos, etc. É por toda essa situação que a igreja padece tanto. O remédio, diz ele, na minha humilde opinião, é simples e objetivo. Uma colher de catequese. Vamos lá, do que eu faço mais propaganda nessa capelania? É da catequese. E tem gente que frequenta muito tempo e nunca pisou na catequese, mesmo eu dizendo que vai ouvir, no mínimo, 60% de novidades no que diz respeito a um programa clássico de catequese. Por quê? Eu não vou me resumir, no mundo de hoje, a simplesmente da doutrina da igreja. A doutrina da igreja é a cereja do bolo, é o objetivo maior da catequese. Porém, nós precisamos tratar de temas que são essenciais para que o fiel se vacine contra tantas heresias, se desintoxique contra tantas mentiras contadas sobre a igreja, se instrua, porque a categoria de católico que mais cai hoje em dia são os ignorantes. Então ele diz, uma colher de catequese, uma caixa de doutrina e algumas gotinhas de fé. E eu completo, falando de outras faces do mesmo problema, o católico morno e ignorante que se acha sabichão. A Bíblia diz, quem estiver de pé, cuide-se para não cair. Já para mais de uma pessoa, ao fazer o convite, não, padre, eu não tenho problema de fé, eu creio, não tenho perigo de perder a fé. Guia-se somente por seus próprios juízos, e esta ignorância tem os seus matizes. Por exemplo, há católicos que são abertos à vida, casados. Vocês sabem o que é católico ser aberto à vida? É o católico que é casado, católica que é casada, e não usa pílula, DIU, camisinha, nenhum método contraceptivo. Então, há esses que nunca fizeram retiro, nem qualquer peregrinação, embora peregrinações não sejam obrigações de fé. Não fazem adoração,
e acham que a missa só vale ser assistida com vontade. Veja, não é doutrina da igreja, se você não fizer adoração, você não vai para o céu. Mas a questão é que se você conversa com a pessoa, ela tem um currículo de micaretas impressionante. Agora, retiro nenhum. E é disso que eu estou falando. Muitos que vêm à igreja com carrinho de supermercado, enchem com os produtos que lhes apetece, mas não formam uma comunidade, aí daqui a pouco vai para uma seita, e lá, é óbvio, como são muitas seitas, vai ter um pastor para 300 almas, diferente daqui, que sou um para milhares. Contingente de bombeiros hoje, vamos dizer que esteja em 5 mil, não sei exatamente, é quase 6 mil. Desses aí, vamos tirar 1/3 de católicos e multiplique por 4, esposa e mais filhos. Esse é o meu rebanho. Tá? Então, às vezes, nós vemos católicos que ficam chateados porque o padre não deu bom dia, porque o padre ainda não foi na minha casa. Né? Se guiam por sentimentos, por emoções. Aquela paróquia é meio parada, ele gosta do... Tá? E aí essa fé não está assentada sobre a rocha. Tá? Esse é o ponto, um dos pontos para os quais eu quero chamar a atenção aqui. E há católicos abertos à vida. Perdão, me perdi aqui, onde é que eu estou? Outros são praticantes, muito devotos, mas não têm abertura à vida. Usam métodos contraceptivos em segredo, chegando até a dar palestra em curso de noivos. E aí, quando escutam aquilo que não querem, o que acontece? Saem. Vão embora. Para procurar o discurso de acordo com os seus gostos. E isso está lá na Bíblia. Haverá um tempo em que as pessoas não mais suportarão o discurso da verdade, e por causa do prurido por escutar novidades, ajustarão para si mestres. Vê aí se é 2 Timóteo 4:3 ou 3:4. Vê para mim aí. É bom que leiam. Isso foi dito há quase 2000 anos. Né? Olha que bonita a oração de Santo Inácio de Loyola, que é a oração da pessoa plenamente convertida. Uma oração que eu coloquei no nosso guia devocional, depois você entra no site, www.parocacbmdf.com.br, faz o teste para mim, porque com esse negócio da lei eleitoral, eu não sei se está o bloqueio total, eu não tive oportunidade ainda, vê lá. Entra no site, vê se está ativo o guia devocional. Lá no guia devocional, tem 12 orações que eu recomendo que sejam as orações da manhã, porque elas vão permitir uma espécie de blindagem espiritual. Uma dessas orações é essa de Santo Inácio, que diz assim, vejam que coisa linda. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo o que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Olha aí. Eu até costumo, nas festinhas, brincar com as pessoas, quando a gente canta o parabéns, né? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Será que é bom desejar muitos anos de vida? Eu acho que sim, se for para viver esses muitos anos na santidade. Mas é melhor morrer novo e na graça do que morrer velho e no pecado. Às vezes tem gente que não entende. Fulano teve uma doença grave, foi ceifado na flor da idade. E aí vejam, a pessoa teve a doença grave, estava na bagaceira, voltou para a igreja, o cara estava traindo a mulher, largou a vida de pecado. E aí, de repente, a família reza, faz novena, a pessoa morre. Qual é a reação do católico que não tem a fé assentada sobre a rocha? Fica chateada com Deus. Poxa, padre, eu pedi a cura, Deus levou o meu parente. Não consegue enxergar o mal, o bem maior, que é o quê? A criatura estava a caminho do inferno,
morreu convertida. É muito melhor do que morrer velho no pecado. Por isso, meu parabéns para você é diferente. Finalzinho assim, muitas felicidades, santidade de vida. Vamos começar a cantar parabéns assim? Está aí a proposta para os católicos. Santidade de vida, é isso que importa. Achou? Estava certo? 2 Timóteo 4:3 ou 3:4? 2 Timóteo 4:3, depois vocês vão ver algo que está lá há quase 2000 anos. E que é super atual para a igreja de hoje. A oração da Madre Maravilhas de Jesus, meu Deus do céu, o que é aquilo? Linda, perfeita. Eu fiz uma composição em cima dessa oração que está lá no nosso site. O que ela diz? E para fazer essa oração tem que ser muito macho, tem que ser muito mulher. Senhor, eu quero o que tu quiseres, onde o quiseres, quando o quiseres, enquanto o quiseres, ou seja, pelo tempo que Deus quiser, eu quero. Como o quiseres, se o quiseres, ou seja, se Deus quer, eu quero, se não quer, eu não quero. E por que o queres, ou seja, os motivos que te fazem querer são os meus motivos. Isso sim, é uma oração de plena, total entrega e confiança a Deus. Agora, para chegar a esse nível, eu preciso ter certezas a respeito de Deus. E por isso eu convido para a catequese aqui, onde você vai ter essas certezas. Toda quarta-feira às 19h30. Quem já tem todos os sacramentos, venha como ouvinte. Todos os anos, o meu público maior de ouvintes. Você entra agora, você roda o ano inteiro, até essa mesma época, no ano que vem. Venha. Traga seus filhos, parentes que estão em crise de fé, está pensando em virar protestante, virar budista, espírita, sei lá. Traga. Isso é ser apóstolo, isso é cumprir o papel de profeta que a gente assume no dia do nosso batismo, quando somos ungidos com o óleo crisma. Isso é cumprir a nossa missão. Então, como fica esse compromisso? Como a gente pode alimentar bem a nossa fé? Através de formações espirituais como a catequese, leituras espirituais, através da biografia dos santos, através das práticas devocionais, terço, via sacra, terço da misericórdia, novenas. Aqui a gente tem várias. Agora estão vazias. Porque hoje, entra por aqui e sai por aqui. Os nossos compromissos com o mundo, beleza. Com happy hour, diversão. Agora está aí. Ofício da Imaculada, sábado aqui, quem vem? Devoção à Sagrada Face, terça-feira, quem vem? Adoração antes da missa, quem vem? Está aí. Nós vamos fazer a nossa parte sempre. E cada um veja aquilo que pode fazer. Mas que tal a gente esticar a corda da caridade com Deus? Quando a gente tem meta de passar em concurso, aí eu vejo super-heróis e super-heroínas. Foco é a palavra. Aí a pessoa faz o que nunca fez, ela se transforma. E dali até aprende a ser uma pessoa diferente, mais disciplinada, mas não pega essa disciplina, esses valores que viveu e traz para a fé. É só para as coisas do mundo. E isso é preocupante. Com que frequência você se confessa? Faz direção espiritual? Muitas vezes a gente vai a nutricionista, mas não vai ao padre. O saldo está em dia, o controle dos investimentos, mas o exame de consciência não. Muitas viagens, nenhuma peregrinação. Olha, um fiel engajado faz toda a diferença. Eu teria aqui muitos elogios a fazer a muitos dos que colaboram conosco. Mas eu quero contar uma historinha de um sargento que trabalha comigo aqui na secretaria.
Vocês viram como essa capela ficou linda com esses bancos? Esses bancos são caros. Para poder comprar esses bancos, sabe-se lá quantas pizzas, churrascos, caldos, né, feijoadas, arroz de carreteira a gente teria que fazer. Porque essa é uma triste realidade também das nossas paróquias. A gente precisa sempre oferecer uma contrapartida. Não é assim que a gente faz uma campanha e o povo de Deus chega. Quanto é que precisa, padre? Está aqui. Então, cada banco desse custou em torno de R$ 2.500. Esse sargento chega para mim e diz, padre, vamos mudar os bancos da igreja. Eu falei, olha, tem outras prioridades, que isso aqui é gasto. Ele, não, já estou com tudo pensado. Como assim? Nós vamos procurar benfeitores, já liguei para a fábrica, é excelente, é o padrão, esse padrão de banco aqui, né? E a pessoa dividindo em 10 vezes não fica pesado, isso com certeza vai ter alguns amigos que têm uma boa condição. E ele já tinha 10 pessoas dispostas a bancar. Eu fiquei de cara, me arrepiei da cabeça aos pés. Sargento Rivailton. Isso é um exemplo. Então a gente precisa desse grau de engajamento na igreja. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a criatividade vem. E tudo acontece. Hoje, a gente assiste um quadro que eu já denunciei, vou recapitular, porque é importante. E é das principais doenças no meio do povo de Deus. A inanição espiritual, que fica configurada quando a pessoa vive no pecado, não tem vida de oração, pode ser qualquer um desses ou todos juntos. Não tem vida sacramental, especialmente confissão frequente e Eucaristia. Não tem conhecimento doutrinal, conhecimento de Deus. E não tem caridade. Às vezes tem muita fé, participa de muita coisa na igreja. Às vezes a gente vai ver o que eu estou começando a chamar de marianismo. Os escravos de Nossa Senhora, que adoram balangar isso aqui, ó, chorar num terço, e na hora do vamos ver, cadê que estão participando das pastorais na igreja? Nada, ó, vazam, nem sequer do ofício da Imaculada. Estou fazendo uma denúncia assim, porque é hora de mudar. Está tendo muita hipocrisia no nosso meio, e a gente precisa procurar coerência de vida. Por quê? Porque todo santo é coerente. Aquilo que crê, pratica. Então, meus irmãos, eu termino com um poema lindíssimo de Frei Antônio das Chagas, que viveu entre 1631 e 1682, que fecha com chave de ouro essa reflexão de hoje. Fala justamente do uso do tempo. Se intitula A Conta e o Tempo. Diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje, quero fazer conta e não tenho tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Olha aí as redes sociais. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.